Bora fazer uma pintura sem ferramenta, usando só uma bombinha de Fritz. Pintura queimada, pouco queimado, né? Bem pouquinho. Então vamos tentar resolver aí apenas com bombinha de Fritz. Primer, tinta poliéster, essa aqui eu quero ver. Verniz e um thinner. Aí alguns outros detalhezinhos aí que vai precisar na hora de isolar para aplicar o primer. Então vamos fazer tudo só com a bombinha de Fritz. Desmontando sempre com cuidado. Para quem não quiser desmontar, dá para empapelar, beleza? Para quem não tem nenhum conhecimento, você não pode pintar diretamente nisso aqui, tá? Então a gente tem que dar uma quebrada aqui, dar uma lixada. Esses pontos aqui, ó, são pontos de machucado. Então eu tenho que igualar essa superfície e aplicar um primer, leve primer. O correto seria aplicar um primer, lixar todo, remover toda essa base que está queimada, aplicar um primer para isolar e igualar as camadas e depois sim vir com a tinta, com compressor e coisa do tipo. Porém, vamos fazer de uma maneira simples. Se porventura também vocês quiserem, eu faço do outro lado com o spray e a gente vê a diferença de qualidade, tá? Então aí eu faço a aplicação do primer, aplicação da tinta e aplicação do verniz com spray. Então deixa aí nos comentários também. Isso vai nos ajudar a fazer ou não. Então vamos lixar. Você está usando a lixa 220 para igualar, tá? Não é para arrancar a tinta. É somente para igualar e não deixar essas cascas. Aqui da mesma forma. Então vamos lá. Ó, lixa seca 220, tá? Isso aqui lixa automotiva e um taco de EVA. Quem não tem taco pode ser um chinelinho de dedo cortado aí, mais ou menos para você tá utilizando, tá? Vou mostrar aqui. Ó, colocou, você pode estar lixando com água ou a seco. A lixa é a seco, mas você pode estar lixando com água. Não é o mais indicado, mas você pode estar lixando com água. Ó, tô fazendo porquice aqui, vai cair sujeira aqui dentro. Porém, é só para mostrar mesmo. Daqui a pouco eu fecho e empapelo. Ó. Isso aqui é igualar as camadas, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, tá vendo? Tem dois pontinhos um pouco mais fundo aqui. Talvez eu teria que aplicar uma massinha, mas eu não vou aplicar não. Então isso aqui, ó, é igualar as camadas. Eu não sinto mais nada entre as camadas. Aqui tem que ficar da mesma forma, tá? Não precisa arrancar e chegar nesse ponto. Esse ponto apareceu porque já tava na lata. Então eu preciso chegar até o ponto que ficou. Tá vendo? Que tá na lata? Então eu preciso chegar até lá. Aqui não. Aqui eu preciso só igualar. Ó, já comecei a lixar aqui. Se você quiser passar uma fita ou empapelar aonde você não quer que a lixa encoste para não arranhar, pode estar fazendo, tá? Deixa eu mostrar um detalhe que de repente um ou outro aí quer fazer um serviço certo e só tirar o queimado e fazer uma pintura com compressor. Ó, aqui, tá vendo que aqui, ó, igualou. Tá vendo? Tá bem perceptível. Aqui, ó, ainda se lixar um pouquinho mais, isso aqui sai. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situações, ó. Aqui tá descascando ainda, tá desplacando. Você pode fazer uma aplicação de primer em cima? Pode. Porém, às vezes não traz aquela qualidade que você deseja. Tem situações e situações. Tem casos aí que vai dar certo e vai ficar legal. Tem casos que infelizmente vai arrepiar e vai acabar transparecendo até mesmo na última pintura. Então, eu não falo que é certo e que é errado, porque já vi várias situações, porém, quanto melhor você fizer o procedimento, mais qualidade você vai ter. Então, vamos explicar o que tem que explicar, né? A aplicação do primer nessa situação aqui. Então, vamos continuar lixando e depois eu vou mostrar a diluição do primer. Passar uma solução desengraxante, ajuda a secar mais rápido, também ajuda na limpeza, tirar a contaminação para a gente poder aplicar o primer. Lixado com a 220, ó, tá igualado, tá vendo? Aqui, ó, tudo igualadinho, tem que ficar assim, tá? Pode ficar um degrauzinho? Que nem eu falei, pode, vai depender da sorte aí, mas ó, tudo igualado, tá? 220. Thiago, só essa lixa? Nesse meu caso, sim.
Depende da gravidade. Se tiver mais grave a situação, se tiver que aplicar massa, aí provavelmente você vai ter que usar outros tipos de lixa e outros tipos de procedimento. Nesse caso, que é uma pintura queimada leve, só 220 e primer, tá? Então agora vamos empapelar isso aqui e vamos fazer diluição do primer para bombinha de flits. Então tá aqui um primer comum, eu vou misturar bem, tá? Eu não, todos tem que misturar muito bem, porque ele acaba decantando. Esse aqui é um pouquinho mais fraco do que o alto sólido. Como eu vou usar pouco, pouquinho mesmo, deixa eu ver. Só isso aqui só, tá ótimo, suficiente. Então vamos lá, eu vou fazendo o olhômetro, tá? Mas aí no canal tem alguns vídeos que eu explico a maneira correta de descatalisar, tá? Vou colocar aqui, ó, nessa quantidade, uma tampinha e meia. Agora, catalisado, né? Fazer uma boa mistura. E aí seus 30 segundos, 40 segundos misturando. Você fazer a diluição do primer com solvente PU. O próprio solvente pro primer. Porém, eu, para mostrar para vocês, vou estar usando thinner de limpeza. Então eu só vou diluir e de qualquer maneira. Vou deixar bem fino. Porque eu vou estar aplicando com bombinha de flits. E eu não consigo aplicar da viscosidade comum, a viscosidade que é o primer. Então eu tenho que deixar ele bem fininho, ó. Ah, Thiago, eu posso colocar o solvente que eu quiser? Você pode. Tem algumas interferências no decorrer do caminho? Tem. A questão da cura demora muito mais, dependendo, acaba emborrachando a questão do primer. Então é sempre bom ter cuidado. Porém, você consegue, tá? A gente tem que fazer uma aplicação com um pouco mais de delicadeza. Então tá aí, ó. Agora é só aplicar o primer. Limpar novamente com desengraxante. Não pode estar exagerando, principalmente na pintura queimada, onde está o mapeamento, não pode estar exagerando, porque você colocou muito, no caso eu, né? Coloquei muito solvente. Então a gente começa só empoeirando, tá? Vamos começar daqui, ó. Primer aplicado, vamos dar 5 minutinhos de intervalo aí, como foi só uma pulverização, até mesmo por causa da força, vamos dar 5 minutinhos, na hora que ele começar a dar uma curada, que ele começar a ficar fosco de novo, que evaporou o solvente, a gente entra com a segunda demão. Não vou brincar com vocês, é cansativo, mas dá certo. Até agora tá dando certo, né? Vamos ver aí, no decorrer da caminhada. Para alguns que não têm conhecimento entender, ó, tá vendo? Tá molhado, ó, enquanto tiver brilhando assim, é porque tá molhado. A hora que começar a ficar fosco desse jeito, é que já tá evaporando, ó. Tá secando já, tá vendo? Então vamos aguardar um pouco. Segunda. Vou começar daqui. Vocês podem observar que tá ficando um pouco grosso, texturizado. Você pode estar diluindo ou, para via das dúvidas, aplicando de 2 a 3 demãos, tá? Eu vou aplicar essa aqui e na próxima eu vou diluir um pouquinho mais. Então tá aí, ó, todo preenchido, ó, sem espaço, tá vendo? Então agora eu vou diluir um pouquinho mais com solvente de limpeza mesmo. Lembrando, sempre comece dando uma pulverizadinha, principalmente quando tem muito solvente, tá? Então eu vou começar aqui novamente, vou aguardar secar um pouquinho, ó. E é isso aí. Para dar um acabamento um pouco mais fino. Mistura bem. O que tiver na tubulação vai acabar sendo mais grosso, depois começa a sair mais fino. Aplicado, tá bem aplicadinho, ficou show de bola, ó. Lembrando, tá? Limpa bem, não espere secar. Acabou de aplicar, já limpa, confere, faça o movimento de pulverização para limpar o caninho também, para deixar para a próxima vez. Não é fácil, cansa um pouco, mas é até bom que é um exercício. É quase uma academia. Mas vai dar certo, vocês vão ver. O primer já deu certo, já está finalizado. Vou só desempapelar aqui. E já era. Deixa eu desempapelar.
Tá aí, ó. Primer certinho. Isso ainda dá para fazer retoque em para-choque ou alguns pontos exclusivos aí, pequenos pontos, para você não sofrer tanto. Outra coisa, se possível for, também use máscara de segurança. Eu, infelizmente, tenho que me adaptar em filmar, gravar, porque a gente acaba ficando, a gente precisa falar e gravar. Então eu ainda tenho que me adaptar nesse ponto. Mas, se possível for, use máscara. Outro detalhe, se tiver um compressorzinho, não fica perdendo tempo assim, a não ser que esteja filmando para alguém, que nem eu, né? Mas sempre procure ir evoluindo, use um compressorzinho de 25 litros, alguma coisa que te facilite, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai estar utilizando? Um taco de EVA ou um chinelinho de dedo aí, beleza? Lixa 220 para dar uma quebradinha. Não tenho lixa 320, mas o bacana seria 220, 320, 400, cadê? Eita, 400 e 800, tá? São 4 tipos de lixa para seguir a escala. Poderia começar com a 320, 400 e 800, tá? A última tem que ser 800, cadê? De novo. A última tem que ser 800, beleza? Para ficar fino o suficiente para não aparecer marca, porque a tinta poliéster ou tinta metálica não tem uma cobertura preenchedora, ela só serve para colorir a peça. Então, bora lá? Vamos começar a lixar com a 220 ou 320, tá? O número sempre maior, mais fino, menor, mais grosso. E primer a gente começa com 220 ou 320. E o bagulho tá pegando aí. Bora lá. Ó, para visual, tá? Vou passar um controle de lixamento aqui. Nada mais, nada menos do que pó xadrez. Isso aqui é só para vocês terem visualização, para explicar melhor, né? Eu gosto de explicar tudo bem detalhadinho. Alguns me acham chato por isso. Porém, eu acredito que a maioria entra para aprender, né? Então eu procuro ensinar quem está querendo aprender. Então, beleza, passou o pó xadrez, ou vem com um sprayzinho aí, só para dar uma pulverizada. Para quem não tem ferramenta, tá? Quem tem ferramenta provavelmente tem outros recursos e também tem outros vídeos no canal. Então você vai estar utilizando a lixa, conforme você vai observando. Só peço desculpa pelo barulho, o bagulho tá feio hoje, a ventania tá brava. Então, conforme você vai observando que o pó xadrez está sumindo e está ficando liso, sinal que está ficando bom, tá? Nesse caso, tá bagaça. Nesse caso, eu só apliquei o primer porque a pintura estava queimada e eu lixei para igualar as camadas. O primer normalmente ele serve para igualar a superfície. Então, se de repente você aplicou um primer, foi um primer mais grosso e você tem que corrigir, o bacana estaria usando taco, tá? Porém, para quem não tem também, funciona da mesma maneira. Então você pode estar usando o chinelinho aí, corta o chinelo de dedo, deixa quadradinho assim e começa a lixar, beleza? Então vamos lixar aqui, eu vou lixar tudo com a 220, depois a gente vem conferindo com a 400, que eu não tenho a 320, o certo era 320, depois 800, aí a gente começa a pintura, tá? Então vamos seguindo aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado, gosto de mostrar certinho, todo passo a passo. Tá vendo? Aonde tá azul, grosso, ó, ainda não foi lixado. E onde foi lixado, fica fininho. Tá joia? Então agora vamos continuar lixando aí, porque com máscara não dá pra falar muita coisa não. ...220 já era. Agora eu vou vir com a 400. Para quem quer ter visualização, continua usando o controle de lixamento. Aí você vai observar onde a lixa passou ou não. Filmar de máscara é muito ruim. Uma outra coisa, para quem quer tomar cuidado, de repente uma peça mais importante, não é um palho da vida, brincadeira. Se, porventura, tiver uma peça próxima da outra, coloque uma fita para evitar de machucar a pintura da peça seguinte, tá? No meu caso aqui já está tudo zoado, tudo queimado, então não influencia muito, além de eu conseguir ter um controle ali manual, tá? Tanto a gente trabalhar, a gente vai conseguindo pegar essas habilidades. E falar em habilidade, se porventura você quer fazer
uma preparação no seu carro, você quer entrar nesse mundo de cabeça, logo mais estarei trazendo um curso de toda a preparação, de todas as etapas, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo. Vai ter o link aqui embaixo, um curso bem simples, bem didático para você entender, desde o simples, o básico para o seu carro, até o mais complexo para fazer carro de cliente e você começar a ganhar cliente de verdade, tá? Então vai ter um curso bem top aí. Mas voltando lá, já foi lixado, então, com a 220, fingimos que lixamos com a 320 e com a 400. Tem que lixar com a 800 agora, tá? Você pode estar lixando com água, eu não indico muito, principalmente que no meu caso, tinha lata exposta, porém, você pode estar lixando com água. Eu não indico. Vou lixar seco, tá? Porque é bem melhor lixar seco. Por mais sujeira que faça, tem que usar máscara e coisa do tipo, para o carro, ao longo prazo, é melhor a seco, tá? Novamente, se quiser usar o controle de lixamento, fique à vontade. Pelo menos você vai ter a visão de onde foi lixado ou não. A 800 seca, ela empasta bastante. Fica com o paninho seco para poder tirar o empastamento. Ó, deixa eu mostrar um ponto. Tá vendo? Tem que igualar as camadas. Então o primer tem que ficar bem fininho assim, ó. Aqui já foi lixado com a 800. Mostrar onde não foi igualado, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Aqui vira um degrau. Se, porventura, você não tirar esse degrau aqui e fizer a pintura por cima, esse degrau fica exposto na tinta e no verniz, tá? Então acaba atrapalhando a qualidade do seu serviço. Ó, aqui também, ó. Deixei só pra observar, tá vendo? Então aqui tem um degrauzinho. Então o certo é ficar igualado, é ficar bem fininho assim, tá? Igual aqui, ó. Aqui foi saindo, ó. E foi removendo. Então vou terminar de lixar aqui, a gente já volta na sequência empapelando e jogando tinta. Bom. Então é isso aí, ó. Tudo lixadinho, muito bem feito. Sempre tomar cuidado com os detalhes. Bem empapelado também. Com cuidado para não ficar nenhum buraco, né? Para a tinta não pegar na peça que não deve. E ao contrário também, para a fita não colar na peça que você deseja pintar. Porque isso atrapalha mesmo, tá? Esse tipo de pintura, por mais que a gente vai fazer uma bela de uma gambiarra aí com a bombinha de Fritz, mas esse tipo de pintura automotiva exige, sim, uma ótima qualidade na questão da preparação, porque não é uma tinta grossa, é uma tinta fina. Então você tem que tomar todo um cuidado com a preparação, tanto da base que você vai pintar, quanto das bases, das laterais, das peças que você não vai pintar. Então sempre tomar muito cuidado. Então agora vamos começar a brincadeira, né? É catar a tinta e virar ou na pistola de pintura ou na bombinha de Fritz. Colocar aqui. Fechou. Colocar uma quantidade normal, para não ficar muito pesada. Limpeza. Quem puder usar solução desengraxante sempre é bom. Qual que é o esquema aqui? Manter uma distância. Por mais que seja uma coisa improvisada, é sempre manter uma distância, tá? Aí faz o teste. Tá saindo. Se você ficar só em um lugar, ela vai fazer mancha. Principalmente porque tá frio. Mas independente, se você ficar só localizado, fazendo pontinhos, vai ficar mancha. Então, qual que é o esquema aqui, tá? Todo cuidado é pouco, mas enquanto você está apertando, fazendo um movimento, como se fosse um spray ou a pistola de pintura. Então você vai fazer isso aqui, ó. É uma academia? Uma bela da academia. Vai ficar com os bração? Vai parecer uma maromba. Mas você vai conseguir, beleza? Então vamos lá. Vou usar máscara. Apesar de tudo que ser aberto, vou usar máscara porque a galera tá pegando pesado. Eu sei que é pro meu cuidado, mas é que às vezes eu lembro das coisas e que a máscara fica ruim. Brincadeira.
aguardar secar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque como é uma coisa fraca, basicamente já tá caindo pulverizado. Só um detalhe, tá? Porventura o seu carro for muito prata ou uma cor muito metálica, vocês observam que tem uma mancha um pouco mais clara. Vai acontecer isso também, tá? Então, sempre é indicado você fazer bem localizado e depois dar uma pulverizada. Você tem um carro com valor alto, por favor, por gentileza, não estrague e não queime seu dinheiro. Procure um profissional na área, tá? Porventura, você tem um carro simples. Se você não tem outros recursos, se você deseja fazer algum retoque, isso aqui funciona. Mas saiba que cansa, você tem que tomar todo um cuidado. O correto seria pelo menos um compressor pequeno, tá? E que nem eu falei no vídeo anterior, se porventura você quer que eu faça com spray, o primer, a tinta e o verniz com spray, eu faço esse mesmo esquema do outro lado, para mostrar para vocês a diferença de qualidade. Na mão, sem ferramentas e com spray, beleza? Acho que já tá bom, né? Vou dar a segunda de mão para cobrir bem. Já cobriu, mas eu quero deixar 100%. Então é isso aí, aguardar um pouquinho para secar. Nessas duas últimas, eu vou manter um pouco mais a distância. Então, primeiro eu cobri toda a tinta, agora eu vou tirar as manchas. Porque, querendo ou não, tem momentos que ficam risco. Então eu mantenho um pouco mais a distância. Que nem eu falei, essa tinta metálica ela é muito fácil de manchar. Então você tem que manter uma distância e sempre tipo pulverizando, ó. Sempre assim. Beleza? Então, manter uma distância um pouquinho maior agora. Então, cansa. Então faça pedaços, faça por partes. Igual aqui, vou ter que fazer um retoque. Ah, esse lado aqui a pintura tá boa. Então eu não preciso chegar com o verniz até aqui embaixo. Eu vou chegar com o verniz até aqui e vou usar o mata retoque. Tá? Que é o segredinho que eu uso no retoque. E eu vou explicar o jeito que eu faço o retoque. Às vezes alguns mata seco com algumas etapas. Eu faço alastrando, eu não lixo essa etapa. Eu simplesmente entro com um thinner de retoque. Então, a peça já está toda coberta com tinta, ela já está toda uniforme. Vocês podem observar que quase já não tem mancha. Vou aplicar a última demão, tá? E depois invernizar com a bombinha também. Se porventura você faltar algum detalhe aí, pode colocar nos comentários. Assim que possível estarei te ajudando, te respondendo. Ou vai lá no meu Instagram, Thiago Caranguzum. Sempre que possível eu estou ajudando a galera lá. Hoje é complicado, depende do dia que eu consigo responder. Mas tente, vai lá. Estou disposto a ajudar mesmo, tá? Ó, só para dar um destaque. Ó, tá tudo coberto. Sem mancha, ó, tá vendo? Não sei se vou... Deixa eu ligar o flash aqui. Aí, ó. Ó. Tudo coberto. É cansativo? É. Mas dá certo. Até então tá dando certo, né? A questão aqui maior, você tem que tomar cuidado, ó. Aqui ainda tem risco de lixa, da lixa 800. Então aqui ainda vai ter uma aderência, tá? Eu vou chegar com a tinta um pouquinho mais para baixo, para não ficar esses riscos no verniz, tá? Porque o verniz acaba transparecendo esse risco. Então eu cheguei com a primeira tinta para dar cobertura até aqui, essa eu tô chegando até aqui. Na última eu vou pulverizar, vou meio que fazer um degradê para não dar diferença. E o verniz eu vou chegar um pouquinho mais baixo com o mata retoque. Então tem que ir fazendo por escala, tá? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Beleza? Aguardar mais alguns minutinhos e já cair de cabeça no verniz. Última demão. Distante.
Manter uma distância maior agora, só uma pulverização mesmo. Agora limpar bem e começar a aplicar o verniz. No mesmo esquema do primer, tá? Quem não assistiu do primer, vai lá dar uma olhadinha. Aqui eu só não vou fazer diluição. Vou colocar aqui, ó. Aqui deve ter uns 50 ml. Vou colocar uma tampinha e meia. Misturar. Limpar bem limpinho, tá? Para não ficar manchado, se porventura acontecer de escorrer. Aplicar agora, vamos lá. Aqui não tem muito segredo, mesmo esquema, tá? Ó, vai pulverizando assim. A primeira demão dá uma pulverizada meio seca, não molha tanto. Distância média aí de uns 25 centímetros, 20, 25 centímetros. Ó, o verniz tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá vendo? Eu vou dar um tempinho pra secar, porque fica, ó, alguns pontos com mais excesso, outros com menos. Então, pra ter um controle, tá vendo aqui, ó? E pra não escorrer, a gente vai esperar secar um pouquinho, pra não ocorrer nenhum tipo de escorrido. Bora pra segunda demão do verniz. Então agora vocês vão fazendo um pouquinho mais junto, ó, na hora da aplicação, mas sempre com cuidado para não escorrer, ó, o brilho que já vai ficando, ó. Então bora continuar. E não alertei, a distância diminui um pouquinho mais agora, vocês veem que tá bem perto, para molhar legal, tá? Agora, para tentar tirar um pouco dessa casca de laranja, eu já venho logo em seguida jogando só mais um pouquinho, porque senão escorre. A parte superior é fácil. Essa parte na horizontal que começa a ficar difícil, porque tem uma grande possibilidade de escorrer, tá? Agora vai escorrer aqui, ó. Ó, só para vocês observar como que ficou. Então, quer dizer, foi basicamente duas demãos. Ó, ficou brilhando, ficou legal, ficou lisinho. Ó. Ó, ficou todo bem aplicadinho. Aqui, ó, vai escorrer um pouquinho, tá vendo? Ó, tem que ser rápido, hein? Fez, acabou, já era, não volta mais. Ó, tirou o excesso, tá vendo? Então, tirando o excesso, agora a gente dá pulverizadinha só com o restinho do verniz. Depois coloca o thinner de retoque junto com o verniz. Usando aqui, ó, tá vendo? Pra marcar essa mancha aqui, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Tá texturizado, tá um pouquinho grosso. Depois dá pra polir e melhorar isso aqui. Tá vendo a pulverização? Só pulverizar, não pode encharcar. Vou fazer, tem um pouquinho de verniz aqui. Acredito eu que deva ter mais ou menos uns 5 a 10 ml, de 1 a 2 tampinhas, tem bem pouquinho mesmo. Então a gente vai estar utilizando esse thinner aqui, ó, thinner para retoque, tá? Então, com esse pouquinho de verniz que tem aqui, a gente mistura com o thinner de retoque.
Isso vai fazer uma semifusão, né? Vai misturar e vai dar mais corpo pro thinner. Então acaba não escorrendo tanto. Agora, na primeira demão com o thinner, é bom fazer essa mistura. Depois a gente vai colocando mais thinner e essa mistura vai caindo, vai saindo. Então agora a gente começa a pulverizar de novo, um pouquinho mais baixo para criar uma ancoragem. Então vamos lá. Tem que ser thinner de retoque, hein? Senão não dá certo, beleza? Ó, já começa, tá vendo a pulverização? Só pulverizar, não pode encharcar. O thinner escorre muito fácil. Aqui já tá bem fácil dele escorrer, mas a gente só tem que trabalhar desse jeito, ó. Então aqui ele já começa a igualar as camadas, beleza? Ó, o de restante ficou show. Então um aspecto bem casca de laranja, né? Mas para o que tava, ficou lindo, tá? A gente tem que comparar o que tava e a ferramenta que a gente tá usando. Mas ó, show de bola. Aí, vamos aguardar pelo menos uns 2 minutinhos até o thinner começar a ficar fosco, tá? Então, 1 minutinho, 2 minutinhos para ele começar a evaporar e dar resistência. Aí a gente faz mais uma vez, eu costumo fazer 2 a 3 vezes. Aí a gente começa a descer um pouquinho mais, ó. Tá vendo que veio até aqui, ó? A gente começa a descer sempre um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, 2 minutinhos já evaporou, ó. Tá vendo? Já não tá colando mais. Então, novamente, o thinner de retoque com um pouquinho de verniz. Vamos fazer mais uma vez. Ó, molhou bem. Aí desci mais um pouco, ó, tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado para não escorrer. Até eu tô com medo de escorrer, porque o dia tá frio, isso influencia muito. Depois a texturização aqui a gente consegue dar uma polidinha, tá? Lembrando. Mas ó, de resto ficou show. Ó, você tá louco, queria que ficasse tudo assim. Se a gente conseguisse acompanhar a questão do verniz na peça inteira, era bem provável de ficar tudo assim. Vamos supor, se porventura você venha fazer um retoque em algum ponto do seu carro, normalmente para-choque, né? Canto de porta, retrovisor, peças pequenas você consegue fazer mais localizado, sempre fica com esse aspecto. Quanto menor a peça, melhor é o acabamento, tá? Terceira e última, eu vou colocar um pouquinho mais, tá? De thinner. Então, mesma coisa, vou fazer até um pouquinho mais embaixo. Então, vou começar daqui de cima e vamos lá. Aguardar secar para ver como que vai ficar, né? Então tá aí, ó. Aguardar secar, tá bem grosso. Isso assusta, mas a gente vai aguardar secar para ver como que vai ficar. Isso aí, galera, ó. Resultado final então aí, ó. Ficou legal, ficou bom, ficou bem texturizado, né? Porém, perto do que tava com a pintura queimada, para quem lembra, tava toda assim, ó. Então tá bem melhor, né? Sem comparação. Ó, de ponta a ponta aí, ó, o brilho ficou show. Aqui em cima ficou top. Ó, ficou top, top, top. Aqui o retoque ficou legal. Tem que dar uma quebrada de lixa, né? Pra poder polir e ficar zica. A cor ficou bem parecida. Só que tá brilhando um pouco mais agora aqui, né? Mas é isso aí. Então, espero ter ajudado aí pelo menos uma pessoa fazer seu retoquezinho, fazer seu capricho aí no seu veículo. Lembrando, carros novos, eita barulhão, carros novos, procure um profissional, tá? E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, assim que possível estarei te respondendo. Ou, meu Deus, ou vá lá no Instagram, Thiago Caranguzo, beleza? Se quiser saber um pouco mais do curso também, vá lá no Instagram, fechou? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.